O texto de Isaías, capítulo 26, é um texto que eu compartilhei com você e tem trazido muita alegria, paz ao meu coração. Eu quero só iniciar nesta manhã refletindo. É verdade que algumas traduções diz que tu conservarás, tu, Senhor, conservarás em paz ou em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E algumas traduções dizem conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cuja mente é firme e está firmada em ti. Eu acho isso muito legal, no sentido de que nós, você e eu, somos espírito, alma e corpo. Nós existimos a partir da nossa consciência, não é verdade? E esta mente, quando a palavra de Deus nos leva a entender que o poder de Deus, sua essência, sua vida, por meio da sua palavra, é estabelecida em nós, esta vida santa, esta vida regenerada, esta vida transformada, esta vida livre do pecado, você e eu podemos então desfrutar de um tempo novo na nossa história, na nossa vida. Quando eu digo isto, por quê? Porque o mundo, todos nós, quando eu digo mundo, pessoas, nós buscamos paz. Não há nada que nos inquiete, que nos incomode, que nos perturbe mais do que o vazio da nossa alma, do que a incerteza, a insegurança, do que nós não termos, na verdade, a convicção da nossa identidade, do nosso destino. Isso é terrível, não é? Isso leva a uma busca incessante, pelo menos tem levado a uma busca incessante, essa questão das pessoas quererem encontrar a paz. E, infelizmente, a verdadeira paz não está em uma religião. Olha que interessante, gente. Eu pratico a meditação, é importante, todas as técnicas e, obviamente, aplicadas segundo os princípios bíblicos, porque existe sim a meditação, voltada para as Escrituras, mas não vamos entrar nos detalhes agora. Mas eu pratico a confissão vitoriosa da palavra, que alguns poderiam chamar do pensamento positivo, da fala positiva, enfim. Aí você pode entender como quiser, mas olha, tudo que nós fizermos, pelo menos para nós, os que cremos na palavra de Deus, tudo que nós fizermos que não esteja firmado, alicerçado, enraizado, arraigado, como base, como fundamento, as Escrituras, nós, você e eu, que nos denominamos, que decidimos ser cristãos, porque é uma coisa importante, viu, pessoal? Ninguém é obrigado a seguir a Jesus, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ter uma religião. Aliás, se há uma coisa tola espalhada pela terra hoje, é que toda religião é boa, que o importante é ter religião, o importante é crer em Deus. Isso é uma coisa terrível, não existe isso. A prática mostra-nos que muitas religiões estão matando, destruindo, enganando as pessoas. Não é religião que traz paz, não é doutrina no sentido legalista de regras e preceitos que produz a paz em nós. O que nos dá a paz é o Senhor. Quem nos dá a paz é o Senhor. O que nos leva a experimentar a verdadeira paz é a presença dele em nós, é a vida dele em nós. Por isso, esta consciência para nós, os cristãos, deve ser muito clara. Deus habita dentro de nós. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, essa questão de trabalhar a mente, essa questão de trabalhar o pensamento, senão a Bíblia não nos diria: buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas que são de cima. Jesus não teria dito de forma tão explícita: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Jesus não teria estabelecido de forma tão clara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, firmarmos
na palavra de Deus é o fundamento para uma vida de paz. Não a paz que o mundo dá, não a paz exterior, não a paz das conquistas, das realizações, dos projetos, dos sonhos, dos propósitos que nós estabelecemos a partir dos nossos desejos, da nossa vontade. Tudo isso pode e deve existir, gente. Eu nunca fui contra e não sou contra, ao contrário, sou um homem previdente, sou um homem que tenho projetos, planos, sonhos e quero, na medida do possível, realizá-los, mas que todos eles estejam submissos, submetidos, estejam debaixo da vontade soberana de Deus, dos planos soberanos de Deus, dos pensamentos de Deus, porque quando nós temos a mente de Cristo, nós temos a perfeita paz, nós temos a paz que excede todo o entendimento, nós temos a paz que nos leva a uma experiência de vivermos além daquilo que sentimos, além daquilo que vemos, porque a paz de Deus que vem do alto, ela excede, ela vai além do nosso entendimento, da nossa compreensão, ela guarda nossos corações, ela guarda nossos sentimentos, ela guarda nossas emoções, e é esta verdadeira paz que faz com que você e eu realmente possamos descansar e confiar, e aí sim, nós da vida terrena, nós podemos agora viver algo novo, viver algo que vai além da humanidade, sem a palavra de Deus, sem a mente voltada, firmada na palavra de Deus, sem a reflexão, a meditação, a interiorização, sem nós termos esta intimidade com a palavra revelada pelo Espírito Santo. Tudo que você me ouvir dizer a respeito da palavra de Deus, lembre-se, tudo está vinculado, não tem como andar separado, pela revelação do Espírito Santo que habita em nós. Se o Espírito Santo que habita em nós não nos revelar a palavra, ao invés dela gerar paz, ao invés dela gerar vida, ao invés dela gerar confiança, segurança, esperança, perseverança, ela vai gerar morte. Letra mata, gente. Conhecimento bíblico só na perspectiva institucional, religiosa, mata. O que nos dá vida é a revelação pelo Espírito Santo. Se você puder, por gentileza, abrir comigo em João capítulo de número 14, eu sei que é um texto muito conhecido, mas vale a pena você e eu refletir, buscar, viver e entender um princípio fundamental das Escrituras. Princípio, gente. Isso aqui é você e eu agora recebendo aquilo que Jesus declarou, aquilo que ele vai cumprir. Olha só, Jesus, isso aqui não é uma invenção histórica, não é uma invenção que uma pessoa acordou e falou, agora hoje eu vou escrever. Você, como cristão, deve entender e saber que a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, tem coisas na palavra que a gente pode até não entender, mas nem por isso nós vamos deixar de crer. Aquilo que a gente não entende, pelo menos é o que eu sugiro a você, não se desgaste, não fique queimando seus neurônios, gastando sua energia em entender coisas que, da maioria das vezes, não são fundamentais, não fazem diferença entender ou não entender. Na verdade, muitas vezes nós questionamos a palavra, nós, entre aspas, colocamos em xeque, desencadeamos alguma dúvida, alguma coisa. Muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes nós fazemos isso porque não queremos simplesmente obedecer. E aí a gente começa a colocar uma série de pontos, de interrogações, e isso justifica a nossa falta de obediência. Mas enfim, se não é isto, que Deus te abençoe e te dê revelação. Jesus disse assim em João 14,16, eu vou rogar ao Pai
e Ele vai dar a vocês outro Consolador, a fim de que vocês possam ter a presença dEle para sempre. Então Jesus está dizendo, olha, eu me fiz sangue, carne, habitei entre vocês, estou aqui há alguns anos convivendo com vocês, eu estou aqui consolando vocês, eu estou aqui revelando-lhes a palavra de Deus, aquilo que Deus me diz, aquilo que eu ouço do Pai, eu transmito a vocês, mas agora eu vou para o Pai, eu vou voltar para o Pai. E Ele disse, se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra, se vocês quiserem experimentar a continuidade deste cuidado, desta presença, eu não vou deixar vocês abandonados, eu darei a vocês o Consolador, eu vou enviar outro. Ele vai estar com vocês para sempre. Olha que coisa maravilhosa essa. Enquanto Jesus vem e fica um período até curto, 3 anos e alguma coisa com os discípulos, de repente a promessa que ele faz é, olha, eu vou, mas eu vou enviar alguém para estar para sempre com vocês. Não serão poucos anos, alguns anos, mas para sempre. Este Consolador, disse Jesus, versículo 17 de João 14, é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Não há a menor possibilidade de você ser um cristão regenerado, nascido de novo, ter o Espírito Santo e viver na mentira. Eu sei que isso pode parecer pesado, mas quem vive no pecado não tem o Espírito Santo habitando dentro dele. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Pessoas que vivem no pecado, meu irmão, não estou falando de você ou eu, nós cometermos um pecado, nós cedermos a uma tentação, como algo que nós cedemos, ninguém nos obriga. Toda tentação que vem, Deus nos permite receber da parte dele, Deus nos dá da parte dele um escape. Se nós pecamos, sim, é porque nós queremos pecar. Ninguém que é regenerado, nascido de novo, tem o Espírito Santo, peca se não quiser. Você não é impecável, você pode ser vencedor sobre o pecado, porque não veio e não vem sobre a nossa vida nenhuma tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não nos permite ser tentados além do que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, Ele nos dá o escape. Então, é verdade, todas as vezes que nós cristãos regenerados, nascidos de novo, somos habitados pelo Espírito Santo, pecamos, nós pecamos porque nós quisemos pecar. Não existe pecado que você ou eu cometamos que não seja uma decisão nossa. Ainda assim, se o fizermos, o Espírito Santo vai nos convencer, nós vamos nos arrepender, vamos confessar este pecado, vamos abandonar este pecado e não vamos viver na prática deste pecado. Portanto, eu digo e insisto, se você se diz cristão e vive no pecado, vive na mentira, infelizmente há uma contrariedade, há algo contrário àquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, o Espírito que vive em nós, o Espírito que veio para estar para sempre conosco, versículo 17 de João capítulo 14, é o Espírito da verdade. Quem anda na luz, quem anda na verdade, quem anda na comunhão com o Pai, vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas. E se houver alguma treva, ela será dissipada, porque a luz elimina, dissipa, lança fora todas as trevas. Quem anda na luz, anda na verdade, porque o Espírito que nele habita é o Espírito da verdade. Não existe esse negócio de ser cristão e viver na mentira. Se você vive na mentira com o seu cônjuge, com os seus pais, com seus familiares, com seus filhos ou com quem quer que seja, com a sua liderança, não existe isto. Quem anda na luz, quem tem a vida ressurreta de Cristo,
tem o Espírito da verdade. Este Espírito da verdade, disse Jesus, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, o Espírito da verdade, os discípulos naquele momento que estavam andando com Cristo, disse Jesus, vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ele habita convosco na minha pessoa, na pessoa de Cristo, porque até então o Espírito Santo não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Somente depois que Jesus morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitado, somente depois que Jesus foi elevado aos céus, recebido na glória pelo Pai, assentou-se à destra do Pai, aí ele recebe o Espírito Santo da promessa, derrama sobre nós, e então, depois da ressurreição, exaltação de Cristo, é que o Espírito Santo é derramado e passa a habitar. Ele habita convosco e estará em vós. Futuro. Por que Jesus está dizendo, olha, eu vou para o Pai, não deixarei vocês só. Não, vocês não ficarão abandonados. Eu vou enviar o outro Consolador. Eu não estou aqui, eu vou enviar outro. Este outro Consolador estará com vocês para sempre. Quem é este Jesus? Ele é o Espírito da verdade. Ele hoje está aqui habitando com vocês, porque eu estou aqui, ele está em mim. Então ele habita com vocês aqui, mas ele não só vai habitar com vocês aqui, com a minha presença, mas ele estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu estou com vocês. Gente, isso é maravilhoso para você e para mim. Jesus está dizendo algo aqui que nós já temos experimentado. Se não temos, vamos buscar isso imediatamente. Ele vai declarar de forma explícita, eu voltarei. Gente, Jesus foi, mas ele não está somente lá. Ele está aqui, ele habita aqui dentro de você, ele vive dentro de você. É por isso que o Senhor conservará, deixará e colocará perfeitamente a paz em nós, pela presença dele, pelo poder dele. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Porque a palavra de Deus declara que ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você é a habitação de Deus, você é a habitação do Espírito, você é a habitação do Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro de nós. Nós somos morada, casa, habitação de Deus. A presença de Deus habita dentro de nós na pessoa do seu Espírito, o Espírito da verdade, que nos conduz à verdade, que nos revela a verdade, que nos liberta pela verdade, que nos santifica pela verdade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus deixou tudo claro, irmãos. Eu costumo brincar com a turma que se nós não tivéssemos nada da Bíblia, tivéssemos somente os quatro chamados, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, já seria o suficiente, já seria maravilhoso o que nós estamos experimentando. Se nós tivéssemos só o Sermão do Monte, escute isso, não tivéssemos os quatro evangelhos, só tivéssemos só o Sermão do Monte, já seria o suficiente para nós vivermos uma vida cristã maravilhosa. E então Jesus fala assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. É Jesus que está dizendo, eu vou te amar. Você guarda a minha palavra, eu vou te amar, eu vou me manifestar a você, eu vou trazer sobre a sua vida a minha presença, a minha glória, o meu poder. Então Judas, aquele que não era o Iscariotes, perguntou, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Olha como é que manifesta-se.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Gente, ou nós vivemos na palavra, pela palavra, uma vida da essência, ou não há cristianismo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção nestas palavras de Jesus agora. Eu não sei como que está o seu espírito hoje, a sua alma, a sua mente, seu coração, seus sentimentos, suas emoções. Eu não sei o quão conturbado, o quanto você tem experimentado de lutas, tribulações, de agitação, o quanto o seu pensamento está acelerado, né? E o quanto sua mente está perturbada, sua vida bagunçada, insegurança, incerteza, indefinições. Meu irmão, minha irmã, nós temos que parar com tanta correria e tanta agitação e voltarmos para a palavra de Deus e buscar experimentar isso aqui. Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Para um pouquinho e pensa nisso. Você é amado de Deus. Para um pouquinho e pensa. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. E meu Pai o amará. Quando você guarda a palavra de Deus, quando você guarda os princípios de Deus, quando você decide obedecer a Deus, obedecer a palavra dele, Deus está dizendo assim: você é minha amada, você é meu amado, você é minha escolhida, você é meu escolhido, você é minha eleita, você é meu eleito, você foi predestinada, você foi predestinado. Dá para você entender isso? Deus falando com você que você foi escolhida, que você foi escolhido, que Ele ama você, que você é uma pessoa, alguém em quem Ele depositou todo o amor dEle por você. Às vezes a gente não acredita nisso, porque nós não nos amamos, não nos sentimos amados pelas pessoas que nós às vezes amamos ou gostaríamos de receber delas o amor, o cuidado, o afeto, a proteção, e isto impede com que nós entendamos ou venhamos pelo menos a crer na palavra de Deus, porque, meu irmão, minha irmã, é óbvio que nós somos humanos e nós queremos experimentar o amor, o cuidado, a proteção, o carinho, o afeto, a provisão, a reciprocidade na relação com o nosso próximo. É óbvio, eu nunca ignorei isso, ao contrário, eu vivo isso, eu também tenho sentimentos. Mas veja, ainda que ninguém nos amasse, ainda que ninguém determinasse ou decidisse cuidar de nós, nos proteger, nos dar afeto, afago, ainda que todos nos abandonassem, ainda que todos nos rejeitassem, ainda assim o amor de Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, no espírito, na alma e no corpo. E aí a promessa que Jesus fez, eu acredito que você creia em Jesus. Se você crê em Jesus, você crê na palavra dele. Se você crê na palavra dele, você crê nele. E ele prometeu: meu Pai vai te amar. Se você guardar a minha palavra, se você viver a minha palavra, se você se firmar na minha palavra, Deus vai amar você, meu Pai vai te amar, mas o amor dele não será demonstrado em palavras. O amor dele será demonstrado, preste atenção, em que nós viremos para ele, viremos para você que crê na palavra, que obedece a palavra, que ama a Deus. Nós viremos para ele. Jesus está dizendo: eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Vou falar algo aqui que você talvez nunca tenha pensado. Mas quando as pessoas perguntam para você e para mim, aonde Deus está?
Como eu encontro Deus? Sabe o que a gente responde? Deus está no céu, Deus pode ser encontrado na sua palavra, Deus será encontrado na oração, na intimidade. É verdade? É verdade. Deus está num alto e sublime trono, Ele habita no universo, Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Deus se revela por meio da sua palavra. Tudo isso é verdade. Mas deixa eu lhe dar uma notícia aqui, ou pelo menos fazer não uma notícia, né? Porque você já sabe disso. Mas deixa eu fazer um desafio para você. Por que você e eu, o desafio começa sempre comigo, viu, meu irmão? Por que a gente não diz para ele assim, você pode encontrar Deus aqui? Venha encontrar Deus aqui comigo. Por quê? Porque Ele mora aqui. Ele habita aqui. Se você quiser me encontrar em determinadas horas do dia, você pode ir à minha casa, não é? Normalmente, se a gente quer encontrar com alguém, obviamente, nós seremos convidados. E aí iremos à casa do nosso irmão, da nossa irmã, de quem quer que seja. Ele está lá, ele habita lá, ele mora lá, não é? Então a gente encontra as pessoas aonde elas moram, normalmente. Deus deveria ser encontrado pelas pessoas que não o conhecem ainda, na sua, na minha, na nossa vida. Por quê? Porque Ele habita em nós. Ele veio fazer morada em nós. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, disse Jesus no versículo 25 de João 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, olha gente, que coisa maravilhosa, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, o Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Foi por isso que João, por isso que Mateus, por isso que Marcos, posteriormente Lucas, ouvindo de outros, pôde escrever, porque o Espírito Santo traz à memória, trouxe à memória tudo aquilo que eles haviam ouvido. E então homens inspirados pelo Espírito Santo, foram lembrados, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então todas as palavras que Jesus disse durante o seu período aqui neste mundo foram trazidas à memória e traduzidas para a escrita, para que você e eu hoje fôssemos abençoados. Olha que coisa maravilhosa, gente. A Bíblia está dizendo, Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E então a promessa que todos nós temos buscado, eu introduzi esta manhã falando de Isaías 26, 3, Tu, Senhor, conservarás perfeitamente, plenamente em paz, aqueles cuja mente, ou aquele cuja mente está firme em ti. A paz que vem de Deus é a paz que nós desfrutamos da sua presença, da sua glória, do seu amor, do seu fruto em nós. E então Jesus diz no versículo 27, deixo-vos a paz, eu vou deixar a paz para vocês. A minha paz eu vou dar a vocês. Não é uma paz qualquer. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que na harmonia, na prosperidade, na tranquilidade, e que não há problema nenhum em ter harmonia, tranquilidade, prosperidade, isso tudo é bênção de Deus, não tem nenhum problema você ter isso. Mas Jesus está dizendo, eu vou deixar a minha paz, mas é a minha paz. Não vou dar a vocês uma paz como o mundo dá. Qual que é a paz do mundo? Essa que eu acabei de dizer. Você está tudo certo, você não deve nada, você tem uma família bacana, você está bem no seu casamento, você está com uma provisão financeira, econômica tranquila dentro dos seus planos, dentro das suas necessidades. Então você tem paz, tranquilo, você tem saúde, beleza. Você tem a paz que o mundo oferece. Qual que é a paz de Deus? É a paz que excede todo entendimento. É a paz que nos sustenta, nos fortalece em meio às privações, em meio às necessidades, em meio às dores, em meio às lutas, em meio às rejeições, em meio às perseguições. Esta é a paz. É a paz que nós temos quando enfrentamos a morte.
não desesperamos. Por quê? Porque nós sabemos que estamos sendo conduzidos por aquele que é soberano e que faz e que realiza todas as coisas segundo a sua vontade soberana. Então, mesmo diante da morte, nós descansamos e há uma paz que excede nosso entendimento, excede a nossa estrutura física. E então Jesus diz: eu vou dar a vocês a minha paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que nesta manhã você possa decidir viver na palavra, viver pela palavra, viver segundo os princípios da palavra e, obviamente, desfrutar desta paz que excede todo entendimento. Tome sua mente, razão. Coloque toda a sua esperança, fé, perseverança na palavra. Entenda sempre, não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando de determinar pelo poder e revelação do Espírito Santo de Deus, que na sua, na minha, na nossa vida, o que prevalecerá será a palavra de Deus. Além dos nossos pensamentos, motivações, intenções, desejos, emoções, tudo nós temos. Deus vai controlar tudo isso pelo poder da sua palavra, na revelação do seu Espírito, e vai nos dar a cada dia e em todo o tempo a paz que vem dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor dê a você a cada dia a revelação desta bendita e poderosa palavra. E lembre-se, se ele começou esta linda, maravilhosa, graciosa, poderosa obra de transformação, de libertação, ele, nosso Pai Celestial, que ama você, que habita em você, vai aperfeiçoá-la até a volta, até a vinda de Cristo Jesus.